Que bênção estar aqui hoje, né? Depois de tantos anos de caminhada, falar de maturidade, né? 18 anos. 18 anos de Igreja Vida. A minha história é um pouquinho mais antiga. Eu converti em 1990. Então, esse são 34 anos, né, de caminhada cristã. Desses 34 anos, 18 aqui com a Igreja Vida. Acredito que um pouco mais, né, antes de ser Igreja Vida, como Igreja Metodista. Muitos aqui, né, estão caminhando desde aquele tempo. Em 2002, Deus, pela sua graça, em 2002 eu fui consagrado ao ministério pastoral. Então, de ministério já são 22 anos. É isso? Eu sou grato a Deus, né, por estar aqui hoje, pela graça, né, de poder e pelo privilégio que Deus nos deu de ser igreja, de ser família, de caminhar junto, de crescer. Tantas pessoas, né? Hoje eu estava vendo um vídeo, sim, eu vi uma parte do vídeo. Mais tarde, mano, vai ser ministrado um vídeo no final, contando a história desses 18 anos, né? Agora foi só testemunhos. E eu fiz um esforço para permanecer firme naquela hora ali, mas não teve jeito. Eu já trouxe meu lenço, já está aqui. E a Rayane já pôs lá no grupo lá atrás, prepara os lencinhos. E assim, é muita graça, porque é um filme que vai passando na cabeça da lembrança da graça de Deus em todos esses anos, né? Todas as pessoas, a gente vê as carinhas, as vidas, as pessoas, as famílias, tudo que Deus tem feito e realizado, e assim, eu me sinto extremamente privilegiado por Deus, por participar do que Deus está fazendo, porque é a redenção de Deus, amém, queridos? É a história da redenção, uma só história, um só Deus, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, que está em todos, que age por meio de todos, um só Espírito, um só chamado, uma só vocação, uma só esperança. E nós agradecemos a Deus por tudo isso, amém? Então, que bom que estarmos aqui. E é claro que a gente queria que tivesse todo mundo, né, que viveu essa história, impossível. Mas nós somos gratos a Deus, porque podemos hoje celebrar esse tempo. E a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor seja de fato ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos chamou a sua presença com grande redenção. E eu queria te chamar a abrir a palavra de Deus comigo numa carta de Paulo à igreja de Filipenses, a igreja de Filipenses. Se você puder abrir lá em nome de Jesus. Eu vou ler capítulo 1, verso 1. Amém, queridos? Mesmo assentados, né, que eu acho que vai ser melhor para a gente permanecer sentadinho, organizado. O espaço está um pouco apertado. Todos acharam, amém, querido? Posso ler a palavra? Filipenses, o capítulo 1, o verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, da terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes, e se as coisas excelentes, para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar. Te adoramos, Senhor, te louvamos, Pai,
pela graça extraordinária que nos alcançou. Te louvamos pelo dom de Cristo, te louvamos pela redenção, te louvamos, ó Deus, pela salvação, louvamos, ó Deus, pela família, que é o corpo de Cristo. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos fez viver em família. Ó Deus, e nós te adoramos por isso, Pai. Estamos aqui porque o Senhor nos atraiu à tua presença e nos fez assentar à mesa da tua graça. Ó Deus, e nessa mesa tem vinho e pão, nessa mesa tem provisão e graça, a mesa da misericórdia, a mesa da nova aliança, a mesa do amor do Pai. Ó Pai, e agora na tua presença, nós te pedimos que o Senhor ministre a tua palavra ao nosso coração, que somos teus filhos e filhas e que amamos ouvir a tua voz. Fala conosco, Paizinho. É a oração que fazemos agradecidos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Essa carta sempre é uma carta que marcou muito meu coração. E principalmente porque o apóstolo Paulo escreve essa carta como um pai em Cristo, como um pai espiritual da igreja, de uma igreja pela qual ele tem um profundo amor e uma profunda consideração. E ele escreve essa carta com todo esse carinho, talvez a carta mais pessoal de Paulo, em que vai enfatizando, né, essa comunhão bendita dele com a igreja, a preocupação, o zelo de um pai, o cuidar de um pai, o cuidar de um pastor, né, que se preocupa, que testemunha, que ministra e que ora em favor da igreja e do povo de Deus, para que eles cumpram o chamado, cumpram a missão, cumpram o propósito que Deus tem para ele. E é interessante porque o tom dessa carta é o tom de alegria. Ainda que a gente chore, muitas vezes o nosso choro é choro de alegria, né? Da alegria da graça de Deus. E o tom da carta é um tom de alegria. Hoje nós estamos aqui com muita alegria no coração, amém? É um tom de alegria, né? Paulo ele insiste na alegria, apesar que Paulo escreve a partir da prisão. A gente não sabe exatamente qual prisão que ele estava, provavelmente em Roma. E ele escreve a partir da prisão. Mas a circunstância diária de Paulo nunca impediu de Paulo entender quem ele era e fazer aquilo que ele foi chamado em Deus para fazer. E ele continua, apesar da prisão, está escrevendo a uma igreja amada, a uma igreja querida. E é interessante porque ele fala da saudade que ele tinha de todos, né? E ele fala, olha, minha testemunha dessa saudade é Deus. Deus é que sabe o que vai no meu coração, a saudade que eu tenho de todos vós, o desejo que eu tenho de estar junto com vós, da gente repartir da graça, da comunhão bendita que há no Senhor Jesus. Amém, querido? Então, ele escreve essa carta assim, como um pai em Cristo, né, de uma forma pessoal, muito carinhosa, muito amorosa. E ele escreve a todos, né, porque Paulo, quando ele escreve aqui, ele fala Paulo e Timóteo, e Timóteo está caminhando com ele, Timóteo é discípulo dele, mas a carta tem um tom muito pessoal, porque logo ele vai trazendo para a pessoa dele, ele fala servo de Jesus Cristo, e ele não se apresenta como apóstolo, ele se apresenta como servo, porque ele se sente tão agradecido e é tão abençoador para Paulo entender que o ministério dele é para a igreja. Ele entendia que a igreja não era a igreja que foi feita para ele, é ele que foi chamado para ser abençoador da igreja. E é claro que a igreja o abençoava, mas ele nunca colocava a igreja em dívida. Na verdade, ele que se colocava sempre em dívida, porque ele sabia que o ministério era para a igreja. Então ele escreve como servo de Jesus Cristo a todos os santos em Cristo, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. E é interessante porque ele coloca dessa forma todos os santos, e ele não coloca os bispos e os presbíteros em primeiro lugar. Porque ele sabe que o ministério, o chamado pastoral, o chamado apostólico, o chamado profético de pastor, de mestre, de evangelista, é para abençoar os santos, é para edificar os santos. Amém? Para que os santos sejam equipados e para que eles possam cumprir o ministério, os chamados que ele tem em Deus. E ele entende isso, e ele coloca isso de uma forma muito clara, ele é grato a Deus por causa disso. Ele escreve dessa forma. E a carta tem um tom profundo de gratidão. Ela é cercada de gratidão, de confiança, de oração, né, de ação de graça. E ele já começa no verso 3 dando ação de graça. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós.
É claro, irmão, que toda recordação não eram recordações fáceis. Nem toda recordação era só um momento de alegria. Mas Paulo dá graça por tudo que se recorda. Porque mesmo o sofrimento, por tudo aquilo que ele sofreu, tudo aquilo que ele passou, todos os açoites, todas as prisões em favor da igreja, que é o povo de Deus, era motivo de graça. Ele sabia que vale a pena, que esse é um preço a ser pago, e todo preço que fosse ser pago por ele, por causa do evangelho e da igreja, Deus daria a ele as condições. E ele dá graças por tudo. Porque não existe nada, irmão, que aconteça com a igreja que a gente não sofra. E no Ministério Pastoral a gente tem vivido muito essa experiência, né, irmão? Não tem quem se alegre que a gente não se alegre junto, amém, querido? Não tem quem também sofra que a gente não sofra junto. Não tem quem se entristeça que a gente não se entristeça junto. E não tem quem parte, irmão, que o nosso coração não fique partido. Ele fala assim, mas eu dou graça por tudo que eu recordo de vós. Ele não faz uma separação entre a recordação. Tudo é motivo de graça. Porque em tudo ele vê a mão de Deus, tudo ele vê a graça de Deus. E tudo ele espera em Deus. Ele fala dessa lembrança bendita, mesmo diante dos revés. Depois ele fala, olha, e ele lembra também o seguinte, ele fala assim, verso 4, fazendo sempre menções de vocês, com alegria, súplico por todos em minhas orações. No verso 5 ele fala, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. O reconhecimento profundo de Paulo que o ministério dele era o ministério da igreja, do corpo, e que o ministério não caminharia se não fosse junto, e que todos são importantes. Então ele dá graças pela cooperação de todos, amém, querido? E hoje aqui é motivo da gente agradecer, amém, irmãos? Obrigado, irmãos, pela cooperação, toda a igreja, todas as pessoas, as que caminham ainda hoje, as que caminharam outrora, e que hoje não caminham aqui com a Igreja Vida, mas são igreja do Senhor Jesus, que estão congregando em outros lugares, não tem problema. Nós damos graças pelo privilégio do convívio, do tempo que nós tivemos juntos, em que nos abençoou desde o primeiro dia. Amém, querido? E esse é motivo de gratidão. Como Igreja Vida, eu tenho certeza que eu falo hoje em nome de toda a igreja, nós agradecemos a todos. Aqueles que particularmente estão aqui, aqueles que também não estão, por toda a cooperação, desde o primeiro dia. Muito obrigado, nós somos muito agradecidos. A gente não cumpriria o ministério se não fosse a cooperação de vocês. Todos cooperaram de uma forma, de alguma forma, e toda cooperação é importante. Amém? Então ele dá graças por isso. E nós damos graça por isso também, por toda essa cooperação do Evangelho, pela parceria da graça, porque tudo é graça, irmão. Nós somos chamados pela graça. E pela graça Deus dispôs o corpo conforme Ele quis, cada um no seu devido lugar. Apesar de muitos membros, um só corpo. Amém? Glória a Deus por isso. E depois ele continua, no verso 5 ele fala dessa cooperação, mas no verso 6 ele fala da confiança que ele tem. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Existe uma confiança profunda no coração de Paulo que a obra vai ser concluída. Amém, querido? E eu acho isso extraordinário, porque essa é a confiança do nosso coração. Amém, irmão? Eu estou plenamente certo, amém, querido? Como Paulo, eu tenho certeza, convicção, que aquele que começou a boa obra em nós é de concluí-la, amém, querido? Até o dia de Cristo Jesus. A gente talvez não participe de todas as etapas e de todo o processo, mas nós temos certeza, essa obra iniciada é uma boa obra, ela foi iniciada por Deus, ela vai ser concluída em Deus até o dia de Cristo Jesus, segundo a sua vontade, segundo a sua soberania, segundo a sua sabedoria. Amém? Então, nossa parte é a gratidão da parte que a gente faz do processo. Tem alguns que a gente vai fazer parte do processo do começo ao fim. Aleluia por isso. Nem todos são assim. Mas Deus começou uma obra. Eu olho para trás e vendo hoje muitos rostinhos que não estão aqui hoje, mas eu sei que a obra está sendo concluída. Amém? E eu dou graças a Deus por isso. A gente vai lembrar de muitas vidas aqui mais tarde. E a gente pode dar graças a Deus porque Deus vai concluir essa obra. A obra de Deus não é a obra da Igreja Vida, é a obra de Deus. Nós somos apenas participantes da boa obra que Ele começou. E nós temos certeza de que essa obra vai ser concluída. Isso faz a gente caminhar, amém, querido? Mesmo diante da adversidade, da dificuldade, nós continuamos caminhando porque nós temos certeza, plena certeza,
e convicção de que aquele que começou a boa obra, Cristo Jesus, há de concluí-la. Depois que ele fala dessa confiança profunda que ele tem no capítulo, no verso 6, ele fala assim: aliás, é justo que eu assim pense de vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Então eu falei: é justo eu pensar assim de vocês, porque eu trago vocês no coração. E quem plantou vocês no coração foi o próprio Deus. Vocês habitam o meu coração, amém, querido? Eu posso dizer hoje aqui para a igreja também: é justo que eu pense bem de vocês, amém, queridos? Porque eu vos trago no coração, amém? É incrível como é que Deus vai dilatando o nosso coração, né? E o coração da igreja é como coração de mãe, né? Sempre cabe mais, amém? A gente tem uma marca, e uma marca, eu acho, bendita da igreja, do Senhor, que eu falo que é o lado feminino da igreja, é acolhimento, é acolher no coração, é trazer para perto, é abraçar. Essa é uma marca que a igreja nunca pode perder, né? Trazer no coração. Então é justo que eu pense assim de vocês, porque vocês habitam aqui no meu coração, amém? Vocês fazem parte do meu coração. O apóstolo Paulo mesmo aconselha que a gente dilate o nosso coração, que o nosso coração seja dilatado, que o coração da igreja vida, que o nosso coração seja dilatado, amém, querido? Para acolher muitas vidas que o Senhor deseja acolher, amém? Assim como a gente acolhe no nosso coração a nossa família, assim como os filhos moram no coração, como os amigos moram no coração. O apóstolo Paulo fala dessa experiência bendita. Eu trago vocês no meu coração, amém? É o lugar que a gente tem que trazer os irmãos, amém? Olha para quem está perto de você aí. Aonde você traz ele? Amém? Pode dizer isso às vezes para ele: eu trago você no meu coração, amém, querido? Esse é o seu lugar, amém? Esse é o seu lugar. O seu lugar é aqui, no meu coração. Sabe, querido, e o extraordinário do lugar nosso ser no coração, porque o coração é um lugar único, amém, querido? É único. O coração, o amor de Deus nos faz amar cada pessoa de forma única. A gente não ama mais ou menos, assim como um pai e uma mãe não ama mais ou menos um filho. Ama de forma singular cada um, amém? Cada um tem lugar no coração, cada um é amado da forma que precisa ser amado. E Paulo fala: eu trago vocês no meu coração. Ou seja, o desejo de Paulo é: Deus, me ajuda a amar cada irmão meu, cada irmã minha, conforme ele precisa ser amado. E que a gente nunca tire esse lugar do coração, amém, querido? Esse lugar singular, esse lugar único. Não é um lugar que você está ali misturado, não. Não é um lugar que você é multidão. É um lugar que você tem um valor e uma importância incrível. Amém? Aleluia. E Paulo fala isso: é justo que eu pense isso de vocês, porque eu vos trago no coração. Porque Paulo sabia que esse amor que ele tinha pelos irmãos e pela igreja não era um amor que teve origem nos homens, era um amor que teve origem no coração de Deus e que foi comunicado ao coração de Paulo pelo Espírito Santo. Amém? É por isso que é um amor incrível, irmão. É um amor que nos surpreende. É um amor que não desiste. É esse amor que Paulo escreve na carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele fala: esse amor que tudo sofre, esse amor que tudo suporta, esse amor que tudo crê, esse amor que tudo espera, esse amor que não se exaspera, esse amor que não se ressente do mal, esse amor que jamais acaba. Porque o lugar do coração é um lugar que o Espírito Santo colocou cada um de nós. Amém? E que ele coloca na nossa relação essa importância, essa compreensão. O Espírito de Deus deseja ministrar ao meu coração, o seu coração, quem cada um de nós somos nele. E isso é graça de Deus. E por isso que Paulo fala isso. Ele desejava conhecer cada irmão, cada irmã, da forma que Deus queria que ele conhecesse. Amém, querido? E essa é a oração que nós fazemos, ainda que a gente não ande perfeitamente assim. A oração que nós fazemos a Deus, que como igreja nós conheçamos uns aos outros, assim como Deus quer que a gente conheça. Amém? Porque a forma que Deus quer que a gente conheça é a forma que vai permitir que a gente possa amar o irmão e a irmã, como eles precisam ser amados. Amém? Eu vos trago no coração. Depois ele continua
E fala, claro, vocês são todos participantes comigo, da graça comigo. E aí ele fala, minha testemunha no verso 8 é Deus da saudade que eu tenho de todos, na terna misericórdia de Jesus Cristo. E o verso 9 eu falei, também faça essa oração. E aí ainda tem uma oração que ele faz aqui, e aí depois do verso 12 ele vai caminhando em outra direção. Mas no verso 9 ele fala, eu faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Apesar de ele dar graças a Deus por tudo que ele já via na igreja, por todo amor, por toda graça, por a igreja participar com ele, da graça de Deus, do chamado, dessa obra bendita, desse amor que havia na igreja, ele ora para que a igreja aumente mais e mais esse amor. E fala que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Ora, ele está orando para que as pessoas possam experimentar das coisas excelentes. Amém, querido? E essa é uma oração que a gente faz. Essa é a oração que tem no nosso coração. A nossa oração é que cada irmão e cada irmã possa experimentar das coisas excelentes. Quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele fala, eu passo-vos a ensinar um caminho excelente. É o caminho do amor. Tanto que ele fala, se eu conhecer todo o mistério, toda a ciência, tiver todo o conhecimento, se não tiver amor, nada disso me aproveitar. Se eu chegar a dar o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, isso não tem proveito nenhum. Tudo que tem proveito e tem sentido é o amor. E tanto que ele termina o capítulo 13, ele fala assim, que permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o amor é o maior de todos. Porque a fé e a esperança passarão quando se cumprir todo o conhecimento, quando cessarem todas as profecias, quando nós conhecemos a Deus como nós somos conhecidos, quando vier o grande dia de Cristo. Mas o amor permanece. E a gente olha hoje, a gente vê às vezes os vídeos, olhando hoje os vídeos, a gente vê que o que permanece é exatamente isso, o amor. Porque foi a fé que me fez ver o irmão. E a nossa oração é que a gente veja o irmão, amém, querido? Que a gente vê, irmão. Que a gente consiga ver naquele que está perdido, irmão. Naquele que ainda não confessa Cristo. Naquele que talvez não congregue conosco. Mas que Deus nos deu o privilégio de sermos próximos. Que a gente consiga ver neles o irmão. Amém, querido? Que o amor seja aumentado no nosso coração. Que a gente possa perceber as coisas excelentes e tenha essa percepção e consiga distinguir, quando ele ora nesse sentido, que a gente consiga distinguir aquilo que é superior. Tem muitas coisas, irmãos, que são boas, mas a maturidade me ensina a escolher as coisas superiores. Estamos falando de 18 anos de vida, né? 18 anos lembra de maioridade. Irmão, quando a gente atinge a maioridade, a gente tem que aprender a escolher coisas superiores. Tem coisas que são boas, irmão, mas existem coisas superiores. A maturidade me ensina esse caminho de distinguir coisas de coisas e perceber aquilo que é superior e escolher sempre o caminho superior, que é o caminho da graça, que é o caminho do amor, que é o caminho que glorifica Cristo. Amém, queridos? Ele está pensando nisso. Quando ele pensa também de distinguir os caminhos superiores, excelentes, ele fala para provar ou para experimentar as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Ele fala assim, para que também os motivos do vosso coração sejam corretos ante Deus. Que vocês sejam altruístas. Que vocês consigam ter esse entendimento, essa revelação do amor de Deus, da grandeza do amor. Como é extraordinário, como é grande, como é profundo, como é extenso o amor de Deus. Para que vocês tenham motivos corretos no coração. Que o amor de Deus molde o vosso coração. Para que todos os motivos das vossas escolhas sejam exatamente o amor. Que o amor seja o fundamento da escolha que eu tenho que fazer diante dos desafios da vida. E que aí eu seja, então, altruísta. Ele fala também, no verso 11, ele fala assim, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor a Deus. E aí é claro que quando ele está falando cheio de fruto de justiça, mediante Jesus,
é ter uma posição justa diante de Deus. E posição justa diante de Deus significa que eu seja ajustado àquilo que Deus preparou para mim. A posição justa não é uma posição de mérito, não é que eu mereço, não é a posição que eu mereço, mas é a posição que eu tenho em Cristo Jesus, amém? Que nós temos uma posição em Cristo, a posição que nós temos em Deus não é a posição que nós merecemos, é a posição da graça que nos chamou a Ele, e Ele fala para que vocês sejam cheios de fruto de justiça, não é que vocês sejam cheios do fruto de juízo, não é que vocês sejam julgadores, não é que vocês sejam juízes dos outros, não é que vocês sejam aqueles que apontam o dedo, que acusam as pessoas, que vocês não estejam no mundo a apontar o dedo para o pecador, para aquele que está perdido, para aquele que está cego, mas que vocês sejam cheios do fruto de justiça, que vocês estejam de tal forma ajustado àquilo que vocês são em Deus, e que o fruto de justiça revele o amor de Deus, porque a nossa justiça é Cristo. Fruto de justiça, querido, é o fruto da presença do Espírito. Amém? Que revela a presença bendita de Deus. É a oração dele. Que vocês experimentem das coisas excelentes, sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, e aí no final, para qual propósito? Para a glória e louvor de Deus. Que tudo seja para o louvor de Deus. Amém, querido? Que tudo seja para a glória de Deus. E aquilo que é para a glória de Deus é para que Deus seja conhecido. Que a minha vida e a sua vida seja, de fato, motivo de conhecimento de Deus, por causa da presença de Deus, por causa da certeza do lugar que nós temos nele, por causa da nossa maturidade, da nossa caminhada, da maturidade cristã, em saber onde nós estamos em Cristo. Saber qual que é o propósito e o chamado dele para nossas vidas. E que a gente seja cheio, então, desse fruto. E que Deus seja glorificado. E que o nome de Deus seja louvado. Amém? Que o lugar que eu e você tivemos, não importa qual seja motivo de glória e de louvor a Deus. E que o lugar que eu e você estivemos, eu e você tenha certeza de que Deus está construindo a redenção. Amém? E que nós somos esses agentes da salvação, embaixadores, em nome de Jesus Cristo. Que a gente não tenha a história de ninguém como uma história qualquer, mas que a gente entenda que Deus está chamando homens e mulheres para fazerem parte da história extraordinária da redenção. Uma só história, amém, querido? Da graça de Deus, do Deus que fez homem, que habitou entre nós, do Cristo que morreu, que pagou pelos nossos pecados, do Cristo que ressuscitou, do Cristo que ascendeu aos céus, do Cristo que enviou o seu Espírito, do Cristo que nos fez filhos de Deus, do Cristo que nos redimiu, amém? Do Cristo que nos fez família, do Cristo que nos adotou, amém? Do Cristo que nos fez ministros e ministra, do Cristo que nos chamou à mesa da sua graça, à mesa do seu amor. Não para que a gente fique ali só pensando na gente, mas que a gente esteja ali para repartir. E que a gente entenda que o nosso chamado nesse mundo é para repartir essa bênção recebida. Amém, querido? A bênção que nós já recebemos tão extraordinariamente e que precisa ser repartida com um mundo sedento, um mundo necessitado da graça de Deus. Que nós, como igreja, não percamos a nossa vocação pastoral e profética. A vocação pastoral de cuidar, de entender, queridos, que cada um de nós somos o pastor da nossa casa, que cada um de nós somos pastores e as pastoras do lugar que nós estamos, que as pessoas que nós convivemos, Deus está nos chamando para exercer esse ministério de cuidar, de abençoar, de perceber a necessidade mais profunda, que vai além das aparências, a necessidade mais interior do homem, a necessidade do próprio Deus, do Deus que habita conosco, do Deus que fez casa conosco, do Deus que nos tem feito edifício espiritual, amém? Que a gente entenda essa vocação pastoral e que a gente também entenda a vocação profética, de sermos boca de Deus, de sermos palavra de Deus. No mundo que perdeu as referências, no mundo que não tem mais referência, no mundo em que os valores estão corrompidos, que a gente se lembre da nossa vocação profética, de trazer à luz a verdade do Evangelho.
Amém, querido? Que Deus nos dê graça de continuar sendo igreja, que a gente permaneça firme na nossa caminhada, até que todos cheguemos à unidade da fé e à plenitude da maturidade de Cristo. Que bom que nós estamos hoje aqui, querido, e que nós podemos celebrar a vida de Deus. Que bom que nós estamos aqui e podemos falar: Deus, até aqui nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor nos abençoou. Senhor, existe um futuro diante de nós. E nós queremos continuar caminhando juntos. Amém, querido? Pela graça de Deus, juntos, pelo amor de Deus, pelo propósito de Deus, cumprindo o nosso chamado até o dia do Senhor, ou a não ser que Ele nos chame antes. Mas até que Ele nos chame, a gente quer cumprir o nosso propósito, cumprir o nosso chamado e cumprir a nossa vocação. E para que isso aconteça, a igreja precisa continuar sendo um lugar de compromisso com a maturidade. Amém, querido? E não existe maior amor do que ajudar meu irmão e minha irmã a ser maduro na fé. Amém? Entender o propósito e prosseguir na caminhada. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Em nome de Jesus. Por esses 18 anos que o Senhor teve paciência conosco, Pai, nas nossas dificuldades e fraquezas, Pai, nós encontramos na relação, na comunhão dos santos, um lugar seguro. E a igreja é esse lugar seguro, Senhor, onde nós somos ministrados. A igreja é esse lugar seguro onde nós somos exortados. A igreja é esse lugar seguro onde nós crescemos, onde nós aprendemos, até que todos alcancem a maturidade, a plenitude da estatura de Cristo, até que todos atinjam a unidade de Cristo. E que todos conheçam o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por todos esses anos de bênção, de graça, de misericórdia, ó Deus, em nome de Jesus. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, recebe, Senhor, o nosso louvor como igreja, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, continua a ministrar o nosso coração, ó Pai, porque nós temos plena certeza e convicção de que a obra que o Senhor começou em todos nós, cada um de nós, a obra que o Senhor começou na igreja, o Senhor há de cumprir até o dia de Cristo Jesus. De tal forma, Pai, que o nosso trabalho do Senhor não é em vão. Te agradecemos por esse tempo de celebração, por esse tempo de graça e de favor para o Senhor. Recebe o nosso culto, Senhor, recebe a nossa adoração, porque só o Senhor é digno, Senhor, de todo louvor, de toda adoração. Nós reconhecemos, Senhor, que tudo vem do alto, tudo é favor do Senhor, tudo é graça do Senhor.